obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Karina Calandrin, secretária-geral do 13º CIEM, pelo convite e cumprimentar os outros elementos do staff, o Rafael Fonseca Tamayo, a Rafaela Ragazzi, a Moara Oliveira, e como não deixar de não apenas cumprimentar, mas render minha homenagem ao senador Eduardo Suplicy, que independentemente de qualquer preferência político-partidária, é um exemplo de parlamentar para qualquer brasileiro. Seguramente, se ele fosse, se o comportamento dele fosse seguido por tantos outros, é muito provável que nós não tivéssemos, nos dias recentes, as manifestações que nós tivemos. O senador, de vez em quando, me dá a ideia de que ele tem vários irmãos gêmeos, tal a capacidade de ele estar presente em todos os grandes acontecimentos, levando lá o seu apoio, a sua competência e a sua seriedade. Senador, muito obrigado por atender ao convite dos meninos. Falar sobre um tema, fazer história, é sempre desafiante, mas extremamente gratificante para quem abraçou, como professor, a área da história do curso de Economia. Eu sempre fui professor das cadeiras que compõem o núcleo histórico do curso de Economia. História Econômica do Brasil, História Econômica Geral e, mais recentemente, de forma mais direta, História do Pensamento Econômico. E é, no mínimo, algo para se pensar. Porque se tem uma matéria que eu odiava no meu ensino fundamental e médio, era História. E por que eu odiava a História? Porque deve ter acontecido com alguns de vocês o mesmo que aconteceu comigo. A História era pessimamente ensinada. A História era ensinada como se a História fosse um conjunto de datas, nomes e fatos que devem ser decorados e memorizados na hora das avaliações. Ou seja, algo absolutamente irreal e inadequado para quem conhece efetivamente os objetivos da história. À medida que eu fui abraçando as disciplinas do núcleo histórico da economia, eu fui me obrigando a ler não apenas os textos dos grandes teóricos da economia, mas também muita coisa sobre história. E aí eu comecei a perceber que a história é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Não apenas para a gente conhecer o mundo, mas para nós nos conhecermos a nós mesmos. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui é um paralelo entre a história pessoal e a história dos acontecimentos. É a história que precisa ser conhecida para que a gente realmente saiba contextualizar as coisas, saiba se posicionar diante dos fatos e saiba, com as limitações naturais de qualquer previsão, tentar traçar as linhas do futuro que nos aguarda. A história é, acima de tudo, um elo de ligação entre o passado e o presente. E, a partir daí, uma base para o delineamento do futuro. A história não é uma visita ao passado pelo passado. É exatamente essa noção errônea de história que me fez com que eu, durante muito tempo, tivesse uma visão negativa da mesma. E aí eu passei a perceber, inclusive buscar na minha história, uma série de exemplos que já estavam ultrapassados, que já tinham ficado para trás, e que hoje eu tenho absoluta certeza de que ajudaram muito a construir a minha carreira, a minha visão de mundo e a minha forma de agir, de pensar. Muito bem. A primeira revelação interessante é essa de que eu odiava a história. A segunda, eu virei intelectual porque eu esqueci de crescer. Até os 18 anos, eu joguei basquete em nível de alto rendimento. Jogava em seleção brasileira, viajava para todo canto, e eu cresci achando que o meu mundo ia ser uma bola de basquete. Aliás, o Supla, que é muito famoso, todos vocês conhecem, também passou parte da vida dele pensando dessa forma quando ele jogava lá no Paulistano. Só que ele desistiu um pouco antes do que eu. Muito bem.
O basquete me deu oportunidades fantásticas de conhecer boa parte do mundo, numa época em que viajar para o exterior era uma coisa extremamente difícil. Hoje vocês estão acostumados a viajar para qualquer lado, e às vezes até mais barato ir para fora do que viajar aqui dentro, mas vocês não têm ideia de que era difícil viajar para o exterior até o final dos anos 70, vamos dizer assim. Anos 60, mas 70 começou a abrir um pouco. Eu lembro que eu estudava no colégio de classe média alta aqui de São Paulo, Dante Alighieri, e tinha alguns colegas que costumavam viajar para o exterior. Mas mesmo no Dante Alighieri, a grande maioria achava aquilo um privilégio extraordinário. Eu olhava para aqueles meus colegas que viajavam e falava assim, puxa, será que um dia eu vou poder fazer isso? E aí o basquete me abriu essa possibilidade. Eu sou muito grato ao esporte pelo que ele me ofereceu lá atrás. E viajando, eu pude perceber uma série de coisas, pude observar uma série de coisas que, se não no momento, mas mais tarde, vieram a ter uma contribuição absurda para o que eu sou hoje. Muito bem. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu participei da primeira delegação de uma seleção brasileira que foi disputar um campeonato oficial representando o país. Nós fomos disputar um campeonato mundial de beach basketball em Porto Rico. E no caminho para Porto Rico, nós fizemos escala na Venezuela. Eu estava na segunda série, acho, no colégio, e eu lembro que eu estava estudando a independência dos países sul-americanos. E como eu detestava história, professora de história, não entendia nada daquilo, ainda faltando alguns dias por causa da viagem, eu tive que fazer a prova na volta. E caiu uma pergunta sobre a independência da Venezuela. E durante a viagem nós tínhamos visitado alguns locais que fizeram parte da história da Venezuela. Então a minha resposta ocupou um espaço muito maior do que de qualquer colega daquela época. E eu lembro que a professora, na hora de devolver a prova, falou, eu não sei se isso é verdade ou isso é mentira, mas como eu não tenho condições de comprovar, eu tenho que considerar certo, porque você escreveu um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E essa é a grande vantagem de viver a história, de observar a história. Como eu disse a vocês, vocês têm muito mais oportunidades hoje do que o pessoal da minha geração de viajar desde cedo. Quando forem viajar, aproveitem as viagens. Façam tudo aquilo que a Moara falou. Divirtam-se. Né? Conheçam as pessoas. Vão às baladas. Façam compras. Mas aproveitem para observar a história dos lugares que vocês estão visitando. É uma judiação pessoas que têm muitas oportunidades, que conheceram vários lugares, e a única coisa que elas conhecem são hotéis e baladas. E não são capazes de falar nada a respeito do país que elas visitaram. Então, entre outros países que eu tive a oportunidade de conhecer durante a minha curta trajetória esportiva, estiveram, por exemplo, Iugoslávia e Rússia, quando eu tinha 17 anos. 17 anos é a época que a gente está fazendo a cabeça da gente está formando a cabeça, a gente está criando uma visão de mundo. E conhecer aqueles países, naquela época, com aquele grau de maturidade, foi uma lição absolutamente inesquecível. A informação que a gente tinha era muito menor, ela não chegava muito truncada, ou as pessoas gostavam muito ou detestavam, então você lia alguma coisa a favor ou contra, era preto e branco, não existia cinza, e nada melhor do que ter a oportunidade de ver com os próprios olhos para tirar a prova dos 9. Então, passar uma semana na Iugoslávia, conhecer, por exemplo, um líder como o Marechal Tito, alguém dotado de um carisma pessoal extraordinário, foi uma coisa fantástica. E eu lembro que na Iugoslávia eu pensava, embora eu não fosse um grande pensador, eu falava, mas será que isso daqui resiste à morte de uma pessoa como Tito? Porque a Iugoslávia era, como vocês sabem, um conjunto de etnias que só se mantinham unidas graças exatamente à liderança, à personalidade e ao carisma. Embora ele tenha pensado em criar um modelo de sucessão, não resistiu. A liderança pessoal não é uma coisa que você consegue transferir com facilidade. Depois de uma semana na Iugoslávia, nós fomos passar uma semana na Rússia. Nossa, o que se falava da Rússia naquela época? Eu lembro que quando eu contei para um tio meu que eu ia para a Rússia, ele falou, o que você vai fazer lá? Eu vou jogar bola. E, se possível, conhecer um pouco mais. Você é louco, você não devia nem ir.
Porque quem vai para a Rússia vai ter um nome gravado no livro preto dos Estados Unidos e nunca mais vai entrar nos Estados Unidos. Estou olhando para ele e falei, será que esse cara está certo? Tá? Mas tinha tanta coisa nessa época que a gente vivia com muita informação. A Guerra Fria estava no auge. Tá? Eu lembro que eu li um livro do Enfield naquela época, Enfield na China, e o Enfield dizia que o grande sonho dele era conhecer a China, e ele achava que ele só ia conseguir entrar na China entrando escondido, pulando uma cerca de arame farpado. E aí quando ele teve a oportunidade de ir para a China, ele pegou um avião, desceu lá, pegou no aeroporto, carimbaram o passaporte e falou, mas que sem graça. Eu achei que ia ser muito mais legal vir para a China do que em realidade foi. Então, a minha cabeça foi sendo formada numa época em que a disputa entre as duas grandes superpotências dominava os grandes estudos acadêmicos. Se você pegar a grande parte dos estudos, dos altos estudos da área de economia, eles vão versar sobre sistemas econômicos comparados durante muito tempo. Muito bem. À medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que o meu futuro como jogador de basquete ia ser extremamente complicado com esse tamanho. Até porque naquela época o basquete era um esporte meio amador, chamavam-se de amadorismo marrom, era um profissionalismo disfarçado. Eu falei, pô, com esse tamanho, para fazer uma atividade que você não é nem amador nem profissional, é suave. E passei um dos dias mais difíceis da minha vida. Com exceção dos dias que eu perdi parentes próximos, seguramente o dia mais difícil da minha vida foi o dia que eu pedi dispensa de uma seleção brasileira que ia disputar o Campeonato Sul-Americano Juvenil. Era quase que uma decisão para a vida. Pedir dispensa daquela seleção significava falar, ó, não vou seguir com o basquete, ou vou seguir jogando em time de outro nível. E eu acabei pedindo dispensa porque coincidiu com o vestibular do Mackenzie. E eu queria fazer Mackenzie. Você vai dizer, por quê? Mackenzie era o melhor curso? Eu não tinha muita certeza nem do que eu ia fazer, nem de onde eu ia estudar, como muitos dos estudantes atualmente. Mas eu sabia que o Mackenzie era uma escola que valorizava o esporte e que o time de basquete da economia do Mackenzie era muito bom. Portanto, era lá que eu queria estudar. E eu fiz esse vestibular, passei e não me arrependo, aliás, em absoluto. Porque eu só fui até o final do curso porque o basquete era legal. Porque até o terceiro ano eu achava aquele curso um porre, muito chato. Né? No terceiro ano eu comecei a ver, exatamente através da matemática financeira, logo eu que fugia da matemática